Muito bem, vamos então descobrir como é que a gente pode encontrar o máximo divisor comum entre dois números. Lembra que no vídeo anterior eu falei para vocês que a gente vai fazer uma divisão simultânea entre vamos lá de novo, sem tempo para editar, bora! Lembra que eu falei para vocês no último vídeo que a gente vai fazer uma divisão simultaneamente entre os números e os primos. Professor, não entendi. Vamos olhar então esses exemplos aqui, pessoal. Olha só, MDC entre 15 e 20. Então, como é que tu vai fazer? Tu vai fazer um processo muito parecido com o do MMC. Só que lá no MMC, a gente pensava num primo que dividia pelo menos um daqueles números. Aqui a gente vai pensar num número que divide ao mesmo tempo, ok? Então, por exemplo, entre o 15 e o 20, ó, tu vai fazer o mesmo procedimento, tá? Então, qual é o número primo que divide ao mesmo tempo o 15 e o 20? Bom, primo dá por 2, o 20 divide o 2, ou melhor, o 2 divide o 20, mas não divide o 15. Dá por 3? Também não dá por 3. Bom, mas dá por 5. Se eu pegar 5 e 15 dividido por ele, vai dar 3. 20 dividido por ele, vai dar 4. Perceba o seguinte, ó, que a minha conta termina quando eu não encontrar mais nenhum primo que divide simultaneamente aqueles carinhas ali. Então, o MMC vai terminar quando lá no finalzinho fica tudo igual a 1. Aqui no MDC, pessoal, a gente tem que pensar que só vai terminar quando eu não encontrar mais nenhum número que divida ao mesmo tempo, por exemplo, aqui o 3 e o 4, ok? Bom, no próximo exemplo, nós temos ali o MDC de 48,76. Então, 48,76 faz a barrinha. Então, os dois são pares, então pelos critérios de divisibilidade, dá para dividir por 2, que dá 24 e que dá 38. Os dois ainda são pares, então dá para dividir por 2, que vai dar 12 e vai dar 19. Vejam o seguinte, aqui eu já sei que o meu processo de MDC acabou. Por quê? Porque o 19, pessoal, é um número primo. Então ele só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Como 1 não é primo e sobrou 19, o que vai nos emperrar de continuar a conta vai ser o 12. Então terminou aqui o nosso processo de MDC. Professor, o senhor não terminou o exemplo A. Qual é o MDC entre 15 e 20? É o próprio 5. E o MDC entre 48 e 76 vai ser o produto desse pessoal aqui. Do 2 pelo 2. E 2 vezes 2 dá 4. Então, o maior número que divide ao mesmo tempo o 48 e 76 é o 4. Vamos para mais alguns exemplos? Então, vamos lá. Letra C. MDC entre 64 e 24. Então, vamos lá. 64, 64, 24, faz a barra. Então, dá por 2, que dá 32 e dá 12. Dá por 2, que dá 16 e dá 6. Dá por 2, que dá 8, que dá 3. E aí terminou, pessoal. Por quê? Porque, de novo, eu tenho ali ó, o 8 e o 3 e não tem nenhum número primo que divida ao mesmo tempo o 8 e o 3. Portanto, o meu MDC vai ser o produto de 2 por 2 com 2. Resultado final, 8. Então, o maior divisor comum entre o 64 e o 24 é o 8. Em outras palavras, o maior número que divide ao mesmo tempo o 64 e o 24 é o 8, certo? Vamos para a letra D? A letra D tem o MDC entre 17 e 23 e tem um asterisco ali. Vejam o seguinte, 17 e 23. Mas, professor, olha só, não tem como fazer aqui, professor, não tem MDC, porque o que acontece? O único cara que divide ao mesmo tempo eles é o 1. E o senhor diz para nós que o 1 não é primo. Realmente, pessoal, o 1 não é primo. Só que nesse caso aqui,
do 17 e do 23, eu não tenho como fazer por esse processo da decomposição simultânea, ok? Se eu começar a abrir os divisores do 17 e do 23, eu vou perceber o seguinte, ó. Eu vou abrir espaço aqui, ó. Eu vou perceber o seguinte. Divisores do 17. Mas o 17 é primo, senhor. Eu sei, mas eu vou abrir. 1 e 17. Divisores do 23. 1 e 23. Ok? Gente, nesse caso, eu tenho como listar e dizer para vocês que o divisor comum entre eles é 1. E sendo único, ele vai ser o máximo divisor comum entre esses números. Ok? Então, olha só. A gente diz que quando eu vou calcular o MDC entre números primos, não preciso fazer a decomposição simultânea, porque sempre vai ser igual a 1. Lembrando que o número primo é aquele que possui apenas 2 divisores. Entre os primos, o único divisor comum é 1. Lógico, ele vai ser sempre o máximo. Ok? Vamos para mais alguns exemplos? Então vamos lá. Como é que se aplica o máximo divisor comum em problemas tal qual lá no MMC? Bom, da seguinte maneira. O professor de história precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos e essa quantidade é a maior possível. Nessa turma temos 24 alunas e 16 alunos. Então, olha só, pessoal, vou frisar aqui que ele quer que tenha a mesma quantidade de alunos nesse grupo, ok? E que ela seja maior possível. Quando aparecer essa expressão maior possível, desconfia que é máximo divisor comum e que tu quer que os grupos tenham a mesma quantidade. Tu vai fazer uma divisão exata e tu quer o maior quociente possível. Máximo divisor comum. Bom, quais são os nossos números? O 24 e o 16, certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 24 e o 16, vou botar aqui para baixo aqui o carinha. Eu vou pegar o 24 e o 16 e calcular o maior divisor comum entre eles, ok? Bom, a gente já calculou um carinha que talvez já tenha aparecido. Então eu vou fazer assim, ó. 16 e 24. Professor, tem que estar em ordem crescente esses números? Não precisa, tá? Então 16 e 24, os dois são pares, dá por 2. Fica 8 e fica 12. Os dois são pares, dá por 2. Dá 4 e dá 6. Os dois ainda são pares. Dá por 2, que vai dar 2 e vai dar 3. Percebam que, ó, eu cheguei no 2 e no 3. Ou seja, eu não tenho mais como continuar o processo por decomposição em primos. Logo, o máximo divisor comum vai ser o produto de 2 por 2 por 2. Ou seja, vai dar 8. Logo, eu posso concluir que o número de componentes de cada grupo serão 8. Então, ele vai ter 8 alunos. Quantos grupos eu vou poder formar? Bom, olha só. Eu vou poder formar 16 dividido por 8, 2 grupos de alunos, e 24 dividido por 8, 3 grupos de alunas. Então, esse 2 aqui são os meninos e esse 3 aqui são as meninas. Então, vão ser 2 grupos de meninos e 3 grupos de meninas. Olha onde é que apareceu esse 2 e esse 3. Lá no finalzinho do processo, ok? Então, esses números que aparecem no final do processo do MDC é a quantidade de grupos e não de alunos em cada grupo, tá? Fica aí a dica. Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá. Próximo exemplo diz assim, ó. Uma empresa de logística é composta de 3 áreas: administrativa, operacional e vendedores. A área administrativa é composta de 30 funcionários, a operacional de 48 e a de vendedores com 36 pessoas. Ao final do ano, a empresa realiza uma integração entre as 3 áreas, de modo que todos os funcionários participem ativamente. As equipes devem conter o mesmo número, olha lá de novo,
o mesmo número de funcionários com o maior número possível. Determine quantos funcionários devem participar de cada equipe e o número possível de equipes, ok? Então, veja o seguinte, ele quer saber assim, ó, qual é o maior número que divide o 30, o 48 e o 36. Vamos ver como é que fica? Então, 30, 48 e 36. Bom, eu vou aproveitar aqui o espaço. Opa, trancou. Agora não trancou mais. Então, 30, 48 e 36. Então, estou calculando o MDC. Então, dá por 2, que dá 15, 24 e 18. Não dá mais por 2. Por quê, senhor? Por causa do 15 aqui, pessoal. O 15 não é um número divisível por 2. Mas se eu somar os algarismos de cada um deles, vai dar um número múltiplo de 3. Ou divisível por 3. Então, dá por 3. Que aqui vai dar 5. Aqui vai dar 8. E aqui vai dar 6. Vejam só. A partir do momento que apareceu um número primo ali, tu já pode desconfiar que não tem mais o que fazer. Ok? Então, aqui termina o nosso processo de máximo divisor comum. Portanto, se ao fazer a multiplicação de 2 e 3 eu chegar no MDC, isso significa que em cada grupo teremos 6 funcionários. Certo? Bom, e se eu quiser saber quantos grupos de cada setor vão ser formados? Tá aqui, ó, pessoal. Então eu vou ter 5 grupos lá. Agora eu não sei qual é a ordem aqui. 30, 48, 36. 30 administrativo, vendedores. Administrativo, operacional e vendedores. Então, administrativo. Opa! De novo. Então, administrativo, pessoal e vendedores. Então, vão ser 5 grupos do pessoal do administrativo, 8 grupos do pessoal e 6 grupos do pessoal de vendas, ok? Então, quantos grupos no total nós vamos ter? 5 mais 8, 13, mais 6, 19 grupos. É isso que nós vamos ter. Então, galerinha, quando a gente calcula o MDC, a gente descobre quanto nós teremos em cada grupo, ok? A ideia aqui é associar com o contexto da questão, tá? Bom, existem algumas propriedades que são interessantes até para a gente saber. Uma delas é essa aqui, ó. Se o MDC entre dois números for igual a 1, então dizemos que esses números são primos entre si ou que são primos relativos. Bom, aqui eu lembro vocês do MDC entre 17 e 23. O 17 e 23 são primos entre si. Mas eu poderia pegar qualquer outro número primo e um número... como é que se chama um número que não é primo? Número composto. Se eu quiser calcular o MDC entre 5 e 8, pessoal, eu também vou encontrar 1. Logo, os 5 e 8 são primos entre si. Cuidado! Eu não estou dizendo que os 5 e 8 são primos, os dois juntos. Não, eles são primos entre si. A gente sabe que o 8 é um número composto. E outra propriedade aqui, que pode aparecer nos exercícios, é essa propriedade 2. Quando eu pego o MDC de dois números e multiplico pelo seu MMC, o resultado final é o produto entre esses dois números. Ou seja, o MDC, por exemplo, entre 12 e 21, vezes o MMC entre 12 e 21 vai ser o produto de 12 por 21. Lembrando que essa segunda propriedade ela não está restrita apenas a dois números. A gente pode ter mais outros números, assim como na propriedade 1. Ok, galerinha? Muito bem. Se você ficou com alguma dúvida, dá uma volta nos nossos vídeos ali, volta lá para os nossos vídeos, faz um de volta para o futuro e vê se alguma parte não ficou clara. Se mesmo assim continuar as dúvidas, não esquece de acionar ali o professor nas dúvidas ou mesmo no nosso chat, ok? Agora, dá mais uma revisada e parte para os exercícios, ok? Galerinha, show de bola, vejo vocês em breve, ok?
E de novo, pessoal, não se esqueçam que não tem exercícios no livro, então vocês têm que fazer essas atividades aí, certo?